para o desafio da arborização urbana, o estudo da dinâmica vegetal, da cobertura vegetal. Eu coloquei cobertura vegetal porque a gente pode até estudar a parte da particular, né, ou áreas que ainda não são áreas públicas, áreas verdes públicas. Então, fazer um estudo, né, da macro escala, um panorama da cidade, né, essa informação é boa para o planejamento de áreas verdes ou urbanização urbana, subsídio para o direcionamento de ações a serem realizadas, indicação de potencialidades, vocações, carência, necessidade e região. Isso visto numa escala macro, porque você vê o conjunto, você não vê áreas isoladas. Por favor. Então, aqui esse estudo a gente já fez lá na universidade e que serviu bastante para a prefeitura, que seria, aqui a gente fez em 1900, geralmente se faz uma análise de macro escala com duas imagens multitemporal, né, de duas épocas. Então, a gente analisou aqui no ano 1986 e 2004. São imagens tratadas, e aí a gente viu aqui, né, o vermelho é urbano, e o verde seria a cobertura vegetal, um verde mais escuro, né? Então a gente vê aqui, esse é o mais próximo, né? Esse aqui é mais antigo. Então a gente viu como é que funcionou isso a nível de panorama, mas trabalhamos também a nível regional, lá que a prefeitura, ela tem... as unidades administrativas delas é o regional. Então, o regional, às vezes, pegam metade de um bairro e não um bairro inteiro. Então, elas têm regional sul, regional norte. É a forma como elas trabalham. Então, nós fizemos isso, né? Qual foi a regional que perdeu mais pela urbanização. E, nesse caso aqui, ó, não parece, né? Parece igual, mas houve uma perda de 9% de vegetação. Tá? É muito. Sem pensar que não é muito, tá? Em 18 anos, e aí se deve muito também à política, né? Aí a gente analisou em todos os sentidos, inclusive a política administrativa. Pode passar. Outro aspecto que está respondendo à pergunta lá da urbanização, né? De fazer com urbanização, é o aspecto da acessibilidade. Hoje, toda a parte de legislação da prefeitura está relacionada à reforma, né, à revitalização, à acessibilidade. Então, o CREA, há 1 ano ou 2 anos atrás, acho que eu fiz uma palestra lá com eles, falando, na realidade, do que se fazer com áreas que mal se consegue uma pessoa normal andar, né? E ainda se pensar na acessibilidade daquelas rampas, de todo o aspecto relacionado às pessoas que têm certas dificuldades. Então, a gente tem aqui, no nosso caso aqui, né, vamos pensar só na arborização. Então, vegetação nesse caso aqui, né, totalmente sem nenhuma qualidade de muda e nem manutenção, né, onde você tem só um espaço para se passar, né. Então, a conciliação desse fluxo é que é uma intervenção muito da prefeitura. O próximo. Então, a gente já fez um estudo, já foi apresentado até em alguns congressos. Esse ano foi feito. Então, a gente tem o estudo principalmente das áreas centrais, porque a área central é onde se tem maior fluxo de pessoas, né? E aí onde se precisa dar maior acessibilidade. Então, a gente detectou muito dessas árvores, né, que nem é o problema da raiz, mas sim o problema do tutoramento, né, manutenção. Isso aqui é só manutenção. Então, a gente tem aqui problemas de estacionamento e problemas de fluxo. Vou passar. Tem bastante coisa, eu quero... Pode passar, por favor. Vai devagar, ele vai devagar aí. Aí. Então, a gente tem... aqui alguns efeitos da acessibilidade, não mais com a tortuosidade, né, mas sim com problemas que aqui está até contornados, são os menos, né, os piores eu não coloquei aqui, mas com um problema de raiz.
né? E a gente tem problemas com até a própria calçada, né? Que isso vai afetar muito a acessibilidade. Já foi. A impermeabilidade da calçada é outro tema novo, né? Que também é um desafio da prefeitura, é a revitalização das calçadas para evitar o escoamento superficial, né? Então hoje tem uma legislação que deixa que não seja inferior a 25% da área da calçada tem que ter área permeável. Essa área permeável ela pode ter um tratamento paisagístico ou simplesmente um gramado, né? Então a gente tem as calçadas, né? A gente precisa conhecer bem a legislação lá, que a gente tem. Isso aqui é a calçada, aqui seria as áreas permeáveis, isso aqui já ultrapassa, né, 25%, e que é o passeio, né? Então tem que saber a nomenclatura deles, o passeio, a calçada inteira e aqui os canteiros. Então aí tem canteiros, por exemplo, isso aqui, por exemplo, né, totalmente fora dos 25%, né, de impermeabilidade. Isso é bom porque para evitar enchentes, né, para que haja maior infiltração, tá? Eu podia voltar um pouquinho. Ainda temos também um desafio de lá de ter que mudar o revestimento das calçadas, né? Hoje a gente só tem 4 tipos de revestimento, é claro que não vai ser trocado, né? Isso vai, quando for precisar de fazer revitalização, reforma, mas algumas já não se usam mais, né? Esse aqui é o paralelepípedo, já ainda se usa, esse aqui é o paver, está se usando, esse aqui não se usa mais, né? Esse daqui eu acho que pelo tamanho também não se usa mais, e esse também não. Por quê? Por causa da acessibilidade. Tá? Obrigada. Pode passar. Aí eu não queria que vocês nem se preocupassem em ler, porque eu não tinha como resumir isso, mas outro desafio seria o inventário contínuo, né, da arborização de rua. E é muito difícil de se ter, porque geralmente quem fez o inventário em sua cidade há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, não tem os dados. Eu, felizmente, eu tenho uma pasta com todos os dados, né, que eu participei, a de 25, vai estar em 26 anos atrás, que foi o inventário que o Miguel Milano fez em Curitiba, e eu tenho todas as parcelas. E o que se tem que fazer é fazer um estudo, né, do que foi que aconteceu. E ele vai ser apresentado agora em abril, o resultado final, e a gente já tem assim, alguns resultados, né, preliminares, que houve uma perda muito grande, mas se deve à acessibilidade. Infelizmente, vamos para uma coisa que tem um outro objetivo também benéfico, acho que não tem nenhum problema. Mas aqui ela vai ter algumas coisas diferentes que a gente vai fazer, né, que seria a dinâmica, né, da arborização, algumas equações de matemáticas, que dá para você justificar, né, as perdas e alterações. Passar, por favor. Aí o inventário que foi feito pela primeira vez não foi feito um inventário contínuo, foi por amostragem, né? Então a gente está trabalhando essas amostragens, está vendo um monte de erro, né? Que na época que a gente fez essas amostragens, eu também fiz em Recife, né? Esse mesmo inventário, e a gente fez tudo na mão, né? Tudo digital, mas de outra forma, na mão, né? E aí hoje a gente, quando está colocando isso em imagens, nossa, estamos vendo tantos erros, mas os erros são justificados pela falta de instrumentos, né? De tecnologia. Aí mas a parte de mapa, a parte, né, de espacialização, a gente está fazendo agora, né, com nossos instrumentos. E mais a parte de campo, a gente está fazendo as mesmas coisas, né? Inclusive, nós estamos fazendo a parte subjetiva, né? Porque ou a parte que está muito relacionada a pragas, a doenças, porque a sazonalidade não permite, e outros aspectos que o próprio autor, se ele fosse fazer de novo, ele faria de outra forma. Passar, por favor.
Então, olha, as medições são as mesmas, né? E nós já terminamos a parte de campo, né? Foram mais de 8.000 árvores, né? Todas elas medidas. Passar. Ainda, né, para a gente aproveitar, estamos fazendo também a parte de o que a gente pode substituir, né, esse inventário que a gente está fazendo, assim, meio tupiniquim, né, tudo certo, tudo na mão de obra mesmo, o que a gente poderia substituir. Então, nós estamos substituindo algumas variáveis para que algumas prefeituras possam utilizar, né, essa metodologia para poupar trabalho, né? Porque esse trabalho que o pessoal está fazendo em campo já vai para mais de 8 meses, né? Que ninguém trabalha só fazendo isso. Mas aí o SIG ele vai ser ótimo, né, para o quantitativo, né, grande capacidade de filtragem e armazenamento, alocar as parcelas. Por isso que a gente encontrou muito erro, né, em campo, muito melhor, né, muito mais rápido. E o inventário de campo, ele vai ter, assim, muito melhor, nos consegue, né, monitoramento, e é uma ferramenta muito útil e não dá para a gente não consegue mais voltar atrás, né? Tem que ir agora sempre agregando as novas tecnologias. Passar, por favor. Então, aqui é só um resultado desse trabalho que também está saindo agora. Nós usamos imagens, usamos ortofotos. E a ortofoto, nós estivemos fazendo agora, nessa semana passada, a estatística e as variáveis cobertura da vegetação. Nossa, sai muito bem, porque nós temos o supervisionado, que é o trabalho de campo, e fazemos ele na imagem e está dando com uma precisão altíssima. Então, pelo menos com cobertura a gente vai conseguir fazer isso no computador tranquilo. Aqui a gente tem, ó, para vocês verem, né, o inventário de 84, que foi do Milano. A gente tem o 2010, o 2009, mas parte dele também está em 2010. E com o SIG a gente consegue, ó, praticamente, a gente teve o mesmo resultado, ó, com o SIG, mas num erro bem baixo. Como planejar as florestas urbanas para o conforto humano e conservação dos recursos naturais. Então, esse também é um desafio, né? Que hoje se fala, estava conversando com o Pedro ali, falando sobre energia, né? E economia de energia. E nos países desenvolvidos já se fala, né, que a arborização em muitos lugares não é benéfica. Por quê? Porque você tem que acender a luz, você tem que ligar o ar-condicionado. Então, hoje em dia, muitos lugares que poderia se ter árvore e não tem, mas você tem que pensar nessas duas relações, né? Então, lugares que são úmidos, né? E, então, nós estamos fazendo esse trabalho com alunos de doutorado. Nós estamos com 50 estações meteorológicas, não sei se alguém conhece, é um povo desse tamanho, e nós estamos colocando nos postes, né, para fazer todo o levantamento e o benefício da arborização urbana de rua e de parque. Então, nós estamos detectando as ilhas de calor e as ilhas de frescor. Pode passar? Então, aqui, olha, a quantificação e a qualificação dos efeitos da floresta urbana, a gente serve para o quê? Para educar, né? Ou para adequar ao manejo, a economia dos recursos, né? Aqui, principalmente em Curitiba, que a gente tem muita uso do aquecimento em ambientes, né? Então, esse aquecimento ele pode ser diminuído se a arborização for planejada de maneira adequada, né? Se for, a gente vai trabalhar até com porte e copa, né? Copa mais densa, menos densa, e em alguns lugares que não precisam desse volume de arborização todo. Pode passar?
Então aqui a gente vai fazer, essa imagem não é do lado de Curitiba, mas a gente já está fazendo esse gráfico aqui para Curitiba, né? Estudando toda a parte de periferia e área urbana e para poder detectar as áreas que precisam menos de arborização e quais são os efeitos, né, da arborização. Aí estamos trabalhando com variáveis de temperatura, umidade relativa e alguns lugares vento, mas vamos trabalhar só com duas, umidade relativa e temperatura. Há algumas coisas que foi vista agora na minha viagem para a Ásia, que a gente foi para Japão, China, e vimos muito no centro das cidades esse conforto humano, né, com relação às barreiras visuais e sonoras. Em alguns lugares foi visto também a arborização mais ligada à arbustificação, acho que arbustos mais. Arbustos e trepadeiras, mas onde poderia ser arborização não era possível. Mas só porque os prédios residenciais estão todos aqui e aqui há um barulho, uma produção de poluição sonora muito grande. Pode passar, acho que a próxima, essa aqui não ficou muito boa, eu tirei do carro, mas queria isso no centro, né? No meio urbano, a gente ter áreas que têm uma produção muito grande de ruídos e essas áreas são tratadas dessa forma. Onde a arborização, onde o plantio de árvore não é possível, eles usam muito trepadeiras, arbustos e com uma estrutura, né? Uma estrutura atrás. Pode passar. O que fazer com a arborização urbana no estágio maduro, né? Que muitas cidades já estão nesse estágio. Pode passar. Então a gente tem, que pode fazer, né? É uma avaliação a gente chama da biomecânica, né? Das árvores. Eu acho que 2 anos atrás, que eu fui para Belém, o pessoal já estava fazendo isso com um trado, investigando as mangueiras, por exemplo, que tinham mais de 100 anos, e às vezes a vegetação, ela aparentemente não apresenta nada que se possa detectar, algum problema que ela possa vir surgir, né? Então, às vezes é a raiz, às vezes é um problema até de nivelamento, né? De raiz que ninguém vê e ela pode cair. Em Curitiba, por exemplo, já houve várias mortes, né? Devido à queda de árvores, e o maior problema é esse, que não se vê nada, pensa que a árvore está em perfeito estado. Então está se trabalhando também em cima de um projeto para que possa fazer uma avaliação, pelo menos morfologicamente. Então árvores como essa, por exemplo, né, ela é uma árvore de risco não pelo fato dela ter algum problema, né, fisiológico dela ou no cerne, mas sim por um manejo, né, manejo inadequado, né. E alguns problemas que a gente vê, né, queda principalmente quando tem vendaval e cai muitas árvores. A gente diz que cai muitas árvores porque tem muita árvore, né? Mas se não tivesse muita árvore, não caía muita árvore. Mas o problema é porque muitos dos fatos é que pode cair árvore, pode cair casa, pode cair, né, quando acontece eventos muito drásticos, né? Mas algumas caem quando cai que você vê que ela estava podre em algum lugar. Pode passar. Bem, o que a gente faz, né? Outra coisa com arborização madura. O que tem? Como é que a gente... Antigamente, eu não trouxe aqui o slide, né? Mas antes de haver o estocador que arrancava com tudo, aí o que acontecia na rua? Ficavam os tocos, né? Aí o outro toco ficava e se plantava junto. Até esse toco apodrecer, né, levava muito tempo, principalmente quando era o toco de angico, monjoleiro, espécies que têm um cerne bastante resistente e demorava bastante. E isso, lá vem a parte, né, que a gente está agora nova lá, que seria a acessibilidade. Então isso já é um problema, né, de alguém tropeçar, cair ou ter algum acidente.
E então, aqui também, ó, isso aqui é no interior de Paraná, aqui em Palotina. Então, eles estavam substituindo e deixando o topo. E houve um destocador e ele tinha um problema também que quando puxava a raiz, vinha com casa e tudo junto, né? Porque a raiz estava lá embaixo. Então, eles agora estão usando com um destocador que molha. Tá? Então, seria mais ou menos isso, né? Acompanhei aí uma tipuana, um corte de uma tipuana. Então, ele vai moendo, né? E no final fica só esse montinho e você pode consertar a calçada. Então, já quebrou essa máquina 1000 vezes, né? Porque também tem que treinar o pessoal a saber usar, né? Às vezes o problema é quem está usando. Mas é um problema solucionado. Em Maringá, por exemplo, antes de ter o destocador, eles faziam um buraco dentro do topo e plantavam a mudinha, para achar que com o tempo aquilo ali ia, mas não. Mas são tentativas, né? Hoje a gente acha assim meio absurdo, mas vale a pena tentar, né? E hoje já tem uma tecnologia para isso. Pode passar. O que fazer com as pragas, né? Eu não sei se aqui no Rio de Janeiro tem bastante pragas, mas lá em Curitiba a praga maior que a gente tem é a de passarinho, depois eu mostro, mas uma delas é essa daí. É chamada cuscuta, fio de ovos, fio de ouro, né? E que se tem bastante nos jardins e agora estamos nas árvores. Aqui são hibiscos, né, completamente, né, essa rua inteira estava forrada, inclusive chegou até a frutificar, a florir. Eu nunca tinha visto cuscuta florida, essa aí ficou toda florida. E a prefeitura não teve paciência de controlar, ela tirou todas essas árvores. Eram minhas árvores de pesquisa, depois eu fiquei sem pesquisa. Então, ela foi toda ela cortada. E o problema eu estava associando ao estresse, estava associando ao vigor da árvore. Tem muito a ver com o vigor, né? Toda praga, ela se aproveita da fraqueza, né? da vegetação. E tem muito a ver com isso aí. Mas eu não tenho nenhum resultado seguro com relação a isso. Mas, no próximo. Aí temos a erva de passarinho, né? A erva de passarinho para nós é o maior problema e parece que ultimamente eu acho que tem diminuído um pouco. Mas a gente tem mais de 7 espécies de erva de passarinho. Tem erva de passarinho para todas as ocasiões, para todas as estações do ano, né? E o problema maior é que a manutenção, né, ela é muito falha nesse sentido, porque a gente chega a encontrar erva de passarinho, ó, a erva de passarinho é essa aqui, ó, a ser mais grossa do que a árvore, a hospedeira, né, que isso aqui é uma extremosa, a Lajostremia indica. Então, olha, para deixar uma erva de passarinho ficar dessa grossura, é preciso muito tempo, né? Um tempo razoável. E o que acontece? Acontece que muitas... para a prefeitura passar para uma mesma árvore, por uma mesma árvore, ela gasta de 3 a 5 anos. Então, é por isso que acontece isso. Aí vocês acham grande o tempo? Não. Mundialmente é isso mesmo, é uma média de 5 anos. Numa cidade grande, né? Numa cidade que a manutenção é bastante volumosa. Então faz sentido isso. Mas o problema maior nosso é fazer essa manutenção, porque os jardins também têm erva de passarinho. Essas ervas de passarinho, elas germinam até em cima de ferro, né? Em cima do capim do carro, ela não precisa de substrato. E o maior veículo dela é o passarinho. Vamos passar, por favor. O que fazer com as altas percentagens de espécies exóticas na cidade, né? Eu não sei como é que está aqui no Rio de Janeiro, mas lá houve... Agora abaixou um pouquinho o entusiasmo,
mas com relação às espécies invasoras. Pode passar. Então, as espécies invasoras, elas podem ser substituídas, elas podem ser retiradas de uma maneira mais a longo prazo. Eu não sou a favor de muitas ONGs lá começaram a fazer muito auê e cortar toda a vegetação, e hoje você tem lá mais de 37% ligustro, né, que é a espécie invasora. E já pensou o impacto, aquela parte de conforto humano, por exemplo? Se você tira árvores que já são senescentes, já são adultas, e plantar mudas, o impacto visual, né? Você vai aumentar muito as ilhas de calor, né? E substituição pelas mudas. Daqui a 20 anos que a gente ia ter as mesmas condições. Então, eu acho que o pessoal andou também não sendo muito entusiasmado com relação à retirada dessas espécies. Então, o que a gente tem muito hoje seria a introdução de novas espécies, né? Eu tenho um trabalho com essas espécies. O problema é que as espécies nativas, elas têm um ciclo muito longo, e até a gente colocar na rua, né? A maioria delas faz 6 anos que eu estou trabalhando com ela, fazendo a rustificação. E de 5 espécies nativas que eu estudo, eu tirei 2, né? Está saindo uma média, né? 2 que são apropriadas. Eu já estou passando do tempo. Posso mostrar que é meu, e eu que toco, a gente faz tem uma qualidade muito melhor do que a prefeitura. Inclusive, quando eu vou plantar com a prefeitura, eu digo, nossa, suas mudas são boas. Tem que ser, né? Porque a gente tá ensinando. Então, a gente faz aqui, né, trabalhos com a espécie nativa, e nós acompanhamos, né, o plantio com a prefeitura, e depois tenho a medição, né, com uma certa rotina que eu tenho lá. Eu tenho já mudas com 4 anos na rua, e todas com espécies nativas. Essa aqui é o vacum, né, a Lotus dure. Essa aqui é a periquiteira, que foi plantada ano passado. Aqui são as espécies que eu falei, né, as exóticas, que é muita controvérsia, né? Aqui no interior do Paraná, por exemplo, tem um prefeito que ele está tirando os angicos, né? Isso aqui é angico, pau-ferro, e colocando alfeneiro, tá? Então, tem que se pensar. Enquanto o alfeneiro aqui em Madrid, ele é muito plantado, né? Diz que é uma das melhores espécies para se plantar no meio urbano, porque ele é super rústico. E é rústico, por isso que é invasor, né? É super rústico. Mas a gente tem que trabalhar isso com relação às cidades. A gente tem que fazer um levantamento, né? Suspender, em primeiro lugar, suspender a produção de mudas, e depois, isso aqui eu faço questão que o pessoal nunca esqueça, que é a longo prazo. Não se pode tirar toda a vegetação assim. Impacto muito grande, visual, todos os impactos possíveis. Pode passar. Como minimizar os impactos, custos e danos da manutenção, né? Então, esses impactos, eles podem ser vistos da maneira... Pode passar. Eu sou bem rápido. Bem, isso aí, no Brasil ainda a gente não tem, né? Mas o manejo de árvores urbanas pode estar associado à nutrição, né? Pode ser sintomática, ou pode ser sazonal, ou pode ser como um tratamento mesmo, porque o manejo no Brasil só se relaciona à poda, né? Mas em outros países, por exemplo, isso aqui foi na China, eu vi agora, o pessoal colocando um sorinho, né, para ela, e pode ser nutrição ou um controle de praga sistêmico, né? E todo um tratamento, né, individual. Nós estamos longe disso. Pode passar. O manejo de áreas verdes sem custo seria fazer a sustentabilidade, né, de um elemento da paisagem bonito, que as crianças adoram, né? Áreas como essa, você ia ter um custo muito grande, né, com aquele trator a tomata para cortar, enquanto com ovelhas você vai ter um pastor aqui, né, e levando a cada... E sem pensar que no inverno a gente
vou falar muito porque à tarde, né, tem pessoas habilitadas para isso, mas eu não queria também deixar em branco e dar minha sugestão com relação a isso. Sugestão é utópica, mas é. Então a gente tem esses problemas, né? Isso aqui é tudo no Paraná, gente, para vocês não ficarem elogiando muito, né? Então a gente tem esse tipo de podas que são degradantes, né? Que deixa totalmente qualquer um desanimado com relação à arborização. Pode passar. E eu acho que essa poda drástica é um produto disso aqui, né? Isso aqui também é no Paraná, é o plantio, isso aqui é a umbuba, né? A paquira aquática, plantada exclusivamente assim, ó, em cima da fiação, né? Aqui é ela novamente, ó, o fio aqui em cima, e que futuramente elas serão aquelas árvores, aquelas que vocês viram ali, né? Por quê? Porque, não sei, toda vez que se planta árvore, parece que é um imã, vai seguindo a linha da fiação, planta bem embaixo da fiação. E aí, né, não é só criticar, vamos colocar uma solução para isso. Solução, pode passar. Aí a gente tem algumas soluções, seriam há 20 anos atrás eu falo sobre ruas assimétricas, até quando a gente tinha um convênio com a Coab, eu dizia, por que as ruas têm que ser bem certinhas, por que a gente não diminui uma, aumenta a outra, porque você pode, já estou tendo, pode plantar árvores com mais efeito. Então a gente tem uma rua aqui em Curitiba, que eu levo sempre os alunos, né? E lado de lá eles começaram a tirar essas árvores, mas elas são bem estreitas as ruas, e lado de cá dá umas 3 vezes. E aí a fiação está aqui, ó, a fiação está aqui, e aqui se tem árvores de grande porte, sem nenhuma deformação. Aqui a gente tem árvores que é um angico, um monjoleiro, todas árvores sem nenhuma interferência. A não ser esses paisagistas que têm critérios que plantam aqui embaixo. Mas aqui há uma rua. E muito bonita, por sinal. É um reduto dos paisagistas. Tem ali o de água ali, ó. Como? Ou é água, aí, ó. Uma tampa ali do esgoto, água. É completamente livre. Tudo livre, né? Aí mais uma solução que já me deram ali o ultimato do tempo. Mais uma, por favor. Que seriam aquela que todo mundo sabe, né? Que é a fiação subterrânea. Nós estamos lá, isso aqui é em Curitiba, alguns condomínios, eles estão, não é condomínio, o que é que eu posso dizer? Cada prédio é uma construtora, mas eles se juntaram, né, essas construtoras, e construíram uma rua de caráter particular. Então eles colocaram a fiação subterrânea. Plantaram, nem gostei muito dessa palmeira aqui, mas plantaram, eles fizeram a arborização e eles mesmos colocaram a fiação subterrânea, para não haver nenhuma interferência. Inclusive, essa área aqui é uma área que vocês nunca viram uma coisa dessa no Brasil. Os muros são de vidro, que é para não interferir o paisagismo. Muito bonito, por sinal. E aqui, né, fora do Brasil, a gente tem aqui Barcelona também, né? Você tem árvore de tudo que é forma, né? Sem nenhuma interferência com a fiação aérea. Eu sempre acho assim, que a fiação vai atrapalhar embaixo, ela vai existir, né? Então, mas o que os olhos não veem, o coração não sente. Assim pode ser que. Pode passar. E o que fazer com os atos de vandalismo na arborização urbana? Passando para eu não ser autuado. Então, a gente tem aqui, em Curitiba, por exemplo, o pessoal estava falando, elogiando bastante, né? Aí, aqui um plantio, por exemplo, de ipê, a gente nunca tem um vandalismo abaixo de 10%. Sempre acima de 10% acima de 10% de reposição de mudas. Reposição na primeiro plantio, hein? Porque a gente planta umas 5 vezes, né? Vai se plantando. E é o quê? Tem uma arborização boa, por quê? Porque é pela insistência. Então, em tudo, né? Por exemplo, isso aqui não é lá em Curitiba, acho que na
para não sei onde, e também de todo o material. Isso aqui não se usa em Curitiba, porque é proibido a legislação, só se usa tutor, né? Não se usa essas grades, por legislação. Mas o que eu vejo lá, né, o maior problema de vandalismo é após o plantio. Pode passar. E aí, existem programas de sensibilização. Eu encontrei esse programa aqui na Espanha, né, e que fez a Espanha tem muitos programas legais com relação à arborização. Um deles é a recuperação da cidade inteira, né, para a arborização principalmente para o turismo, né. Então ela estava decadente e é um ponto-chave da ascensão dela, né, do rejuvenescimento da cidade foi com relação à arborização de ruas e praças, porque áreas remanescentes não tem de jeito nenhum, só nós. Pode passar. Será que os gestores da arborização urbana estão preparados para os desafios? Então a gente vai fechar aqui mais um. Então, tem que haver um melhor aperfeiçoamento, profissionalização dos recursos humanos, né, através de cursos técnicos, de todas as atividades, né. Arboristas, que tem esse nome, mas a gente pode até colocar outro nome, viveristas. Eu sei que viveristas não estão bem preparados para isso. Eu vejo o pessoal fazer repicagem com mudas tudo enoveladas, que não vão servir para nada, né? Todas as mudas que são enoveladas, elas não têm nenhum, não são bem nutridas, elas não têm uma boa sustentabilidade, elas são péssimas, né? Isso é muito comum ver. Plantadores, não existe plantadores, podadores, eu não sei. E especialistas aí para fitossanitarista, né? Cursos de graduação, pós-graduação. E eu defendo muito que a universidade ainda é o celeiro, né, de conhecimentos. Basta as pessoas que forem fazer lá forem com mais objetivo, né, com o intuito de solucionar problemas, né? Muitas vezes a universidade não soluciona problemas pelas próprias pessoas que estão lá, né? Não se deve exclusivamente aos professores, mas os alunos que vão apenas ter um certificado, mas sim um certificado baseado numa pesquisa aplicada, numa pesquisa que seja direcionada aos problemas nossos, né? Os problemas que a gente está tendo. Bem, aí pode passar. Obrigada. Desculpe.